Pasta 8. A formação do Triunvirato. Em 1980, o Garantia somava 17 sócios, 6 deles, Jorge Paulo Lemann, Hércias Luther Bach, Marcel Teles, Beto Sicupira, Fred Packard e Luiz César Fernandes. Faziam parte do comitê executivo, uma espécie de núcleo duro que definia as principais diretrizes da instituição. Ao longo dos anos, Marcel e Beto, os mais jovens do grupo, construíram uma relação com Jorge Paulo que ia além da afinidade profissional. Marcel aprendeu pesca submarina e, assim como Beto, começou a praticar o esporte com Lemann nos fins de semana. Comentava-se maldosamente no banco que, para ascender, era preciso pescar com o chefe. Jorge Paulo apreciava a dupla não apenas pela companhia nas pescarias, mas pelos resultados que trazia para o Garantia. Naquele início de década, eram eles que cuidavam dos principais negócios do grupo. Beto Sicupira era o rolo compressor à frente da virada nas lojas americanas. Marcel Teles, o homem que comandava a mesa de operações do banco, o coração e a grande fonte de receitas da instituição. Quem trabalhou com Marcel diz que ele era um sujeito duro e justo. Nunca foi dado a gritarias, mas não deixava de repreender um funcionário se julgasse necessário. Clóvis Macedo lembra de uma ocasião em que levou uma chamada do chefe. Abre aspas. Eu estava insegura em tomar uma decisão de investimento e achei melhor esperar. Marcel, quando percebeu a situação, me disse que até relógio parado acerta a hora 2 vezes por dia, ou seja, ele deixou claro que continuar imóvel não era uma estratégia aceitável. Para bom entendedor, meia palavra do Marcel, um olhar bastava. Num dia típico, ele sentava à mesa, botava os 2 pés em cima e abria o jornal. A gente brincava que o jornal estava de cabeça para baixo, que ele não lia coisa nenhuma. Quando alguém falava alguma barbaridade, ele baixava o jornal, olhava para o fulano que tinha dito besteira e voltava a ler de novo. Aquilo era um pavor para a gente. Era um medo que ele botava em todo mundo. Fecha aspas. Cada qual com seu estilo, Marcel e Beto cresciam como ninguém mais no grupo. Apesar disso, um sócio antigo ainda detinha uma participação acionária maior que a deles. Luiz César Fernandes, o velho conhecido de Jorge Paulo dos tempos da corretora Libra, havia se transformado em um obstáculo ao avanço dos jovens. Abre aspas, houve um tempo em que Beto e Marcel chegaram a se estranhar no banco, diz um antigo sócio, sob condição de anonimato. Abre aspas, o César foi uma espécie de inimigo comum que acabou unindo os dois. Fecha aspas. Fernandes não tinha uma educação formal de primeira linha como Beto e Marcel. Ao contrário dos 2 jovens que adoravam praticar esportes, era um sedentário convicto. Ele bem que tentou aprender pesca submarina, mas não se adaptou. Numa ocasião, Jorge Paulo convidou para pescarem nas Cagarras, um conjunto de 7 ilhotas a 5 quilômetros da praia de Ipanema. Fernandes enjoou no mar e nunca mais repetiu a dose. Depois de tanto tempo no Garantia, ele havia acumulado um patrimônio considerável e começava a desacelerar o ritmo de trabalho. Nessa disputa por espaço, pouco a pouco, Fernandes perdia terreno e não gostava nem um pouco daquela situação. Durante uma longa entrevista concedida numa tarde quente de fevereiro de 2012, no Rio de Janeiro, ele falou sobre o assunto enquanto fumava seu inseparável cachimbo. Abre aspas, dava para perceber que os 3, Jorge Paulo, Marcel e Beto, estavam muito unidos. E isso me incomodou um pouco. Não sei se por ciúme ou sei lá o quê. Talvez complexo de vira-lata, como dizia Nelson Rodrigues. Não estava bom para mim, não estava confortável, embora eu fosse o 2º maior acionista do banco com 10% de participação. Eu tinha uma divergência principalmente com o Beto. Achava que a gente tinha que mudar um pouco a atuação, entrar na área de asset management, gestão de recursos de terceiros, e ele discordava. Fecha aspas.
Com tanto em jogo, não foi fácil tomar a decisão de sair do Garantia. Em setembro de 1982, Fernandes tirou uma licença de 3 meses. Antes, alertou Jorge Paulo de que talvez não voltasse. Ele aproveitou a folga para realizar um sonho antigo, ir a uma reunião do Fundo Monetário Internacional. Abre aspas, eu nunca tinha conseguido porque o Jorge era radicalmente contra, achava que ali tinha um bando de babacas. Fecha aspas, diz ele. Na reunião do FMI, encontrou 2 conhecidos do mercado, o economista Paulo Guedes e Renato Bronfman. Começaram ali mesmo a conversar sobre um possível novo negócio. Logo, um 4º nome se juntou ao grupo, o do também economista André Jakurski. Em janeiro do ano seguinte, Fernandes avisou a Lehman que iria montar uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Em 1983, com um capital de $200 mil, nascia o Banco Pactual. O nome reúne as iniciais dos 3 maiores sócios, Paulo, André e César, como Fernandes é conhecido no mercado. O Garantia recomprou as ações de Fernandes para que elas fossem distribuídas entre os sócios, principalmente os jovens. A partir daquele momento, Beto Sicupira e Marcel Teles formaram com Lehman um triunvirato que nunca mais seria ameaçado. Marcel Teles e Beto Sicupira chegaram ao antigo Garantia na década de 70. Praticamente todo esse tempo, a dupla viveu em sociedade com Jorge Paulo Lehman, primeiro com participações muito pequenas e, aos poucos, ganhando cada vez mais espaço. Manter uma parceria tão duradoura é uma das grandes chaves do sucesso desses empresários. Como eles conseguiram isso? Desde o início, os papéis ficaram claramente estabelecidos. No Garantia, Jorge Paulo sempre foi o estrategista, Marcel, o chefe da mesa, e Beto, o homem dos novos negócios. Embora boa parte dos funcionários se referisse a Jorge Paulo como o patrão, pois ele sempre foi o maior acionista, Marcel e Beto tinham autonomia. Um não interferia no trabalho do outro, ainda que eles trocassem ideias e opiniões. Em todas as iniciativas que vieram depois do Garantia, Lojas Americanas, Brahma, Burger King, etc., essa mesma receita foi mantida. Quem é o dono de um negócio toma as decisões e assume os riscos. Abre aspas, eles provavelmente já engoliram muito sapo uns dos outros, mas nunca deixaram que isso abalasse a sociedade. Fecha aspas, diz uma pessoa próxima ao trio. Para o empresário Jorge Gerdau Johann Peter, presidente do Conselho da Gaúcha Gerdau, e que os conhece desde a década de 80, os 3 logo perceberam que trabalhar juntos seria uma fórmula de sucesso. Abre aspas, cada um tem um perfil diferente, mas eles reconhecem que essa é uma das forças do triunvirato. Eles se complementam. Separados, provavelmente não teriam chegado aonde chegaram. Fecha aspas, opina Gerdau. Essa afinidade tem como base uma série de valores comuns. Uma conversa com Jorge Paulo, Beto ou Marcel sempre será pontuada pelas mesmas referências. Os 3 acreditam que, para ser vencedora, uma empresa deve recrutar gente boa, preservar a meritocracia e dividir o sucesso com os melhores. Todos valorizam a simplicidade e não dão a menor bola para a hierarquia. Estão mais preocupados em construir empresas duradouras do que em aparecer em listas dos empresários mais ricos do mundo. Eles podem ter estilos diferentes. Um antigo sócio do Garantia, que mantém contato com o trio, diz que no trato pessoal, Beto é durão, Marcel é soft e Jorge Paulo é soft. Mas no conteúdo, seus discursos são praticamente os mesmos. Anos atrás, Marcel assumiu o segredo dessa convivência. Abre aspas, a gente sempre teve um sonho em comum e sempre respeitou quem está tocando um negócio. Deixamos o cara ir em frente. É claro que está implícito que se o barco afundar, ele afunda junto. Fecha aspas.
Para o mega investidor Warren Buffett, ele próprio, protagonista de uma longeva sociedade com o advogado Charlie Munger, na Berkshire Hathaway, há mais um fator importante na perpetuação da parceria entre os brasileiros. O trio, segundo ele, conseguiu escapar das batalhas de egos, armadilhas comuns em que caem muitos homens de negócios. Abre aspas, você não pode competir com seu sócio, não pode se importar com quem levará o crédito por um negócio. A ideia de que um tem que ganhar não funciona em nenhum relacionamento, sociedade ou casamento. Ninguém desse grupo de brasileiros busca o crédito para si. Ao contrário, o sucesso da Abembev, por exemplo, Jorge Paulo diz que é mérito do Carlos Brito e de sua equipe. Isso não é comum por aí. Algum tempo atrás, o ex-executivo Michael Eisner escreveu um livro sobre sociedades bem-sucedidas, Working Together, Why Great Partnerships Succeed, e teve dificuldade em encontrar 10 casos que realmente funcionaram. Um dos exemplos do livro é justamente o relacionamento entre Buffett e Munger. Para muita gente, a graça está em aparecer e ter o reconhecimento. São pessoas que pensam, qual a vantagem de estar no topo se não há ninguém embaixo? Jorge Paulo e seus sócios são o oposto disso. Fecha aspas. A confiança entre eles é tamanha que o trio só redigiu um acordo de acionistas no início dos anos 2000, em grande medida para preservar as relações futuras entre seus herdeiros. Estabelecer as regras que vão reger a próxima geração de sócios, aliás, tem sido uma preocupação. Somados, os 3 empresários tiveram 11 filhos. Jorge Paulo Lemann casou-se 2 vezes. A primeira delas, em 1966, com Maria de Santiago Dantas Quental, conhecida como Toti, uma psicanalista bonita e elegante da alta sociedade carioca. Com ela, teve 3 filhos, Ana Vitória, Paulo e Jorge Felipe. Em 1986, os 2 se separaram. Toti faleceu em 2005, vítima de câncer. Como pelas regras criadas por Jorge Paulo, nenhum de seus filhos pode trabalhar em empresas controladas pelo pai, Paulo e Jorge Felipe, conhecido como Pipo, decidiram trilhar o mercado financeiro por conta própria. Paulo é dono da gestora de recursos Pollux. Pipo vendeu sua corretora, a Flow, para o Banco Plural em 2012. Ele permaneceu como sócio do Plural. Ana Vitória nunca se animou com o mundo das finanças e preferiu estudar psicologia. 5 anos depois de sua separação, Jorge Paulo se casou com Susana. Natural de Zurique, ela fora contratada pela Escola Suíço-Brasileira do Rio de Janeiro para trabalhar como professora. Sem conhecer quase ninguém no país, logo que chegou ao Brasil, a moça procurou Jorge Paulo. Um primo dele, que morava na mesma cidade de Susana, lhe dera o telefone do banqueiro. Jorge Paulo se encantou com ela. Assim como ele, a Suíça levava a vida de atleta, corria, andava de bicicleta, acordava e dormia cedo. Ela gostava de viagens a lugares remotos e, de preferência, onde pudesse praticar algum esporte. Anos depois, Susana abriria a agência de turismo Matueté. O casamento gerou 3 filhos, Mark, Lara e Kim. Em 2013, Jorge Paulo já tinha 8 netos. Marcel Teles, por sua vez, é pai de 2 meninos, Christian e Max, fruto de seu segundo casamento com Bianca, terminado em 2009. No final de 2012, o empresário se casou com Fabrícia Gouveia, sua amiga há mais de 3 décadas. Seus filhos sabem que jamais poderão trabalhar nas empresas do pai. Dar a notícia para os garotos não foi fácil. Anos atrás, quando ia fazer um curso em Harvard, Marcel decidiu levar Christian para acompanhá-lo na viagem. O menino, então com 11 anos, ficou encantado com o que viu na Universidade Americana e com o que ouviu sobre a Ambev. Disse que seria muito legal trabalhar na cervejaria no futuro. Foi então que Marcel contou ao garoto que, pelas regras da sociedade, isso jamais aconteceria. O máximo que a cartilha deles permite é que os filhos passem 1 ano como trainees e depois deixem a empresa.
Decepcionado, o menino escutou o pai e ficou calado. Abre aspas, quantos? Carlos Britos e João Castro Neves, diretor-geral da Ambev, existiriam na companhia se pudessem entrar familiares. A gente olha por 70 mil candidatos a trainee. Será que a minha genética é tão forte que eu vou criar um filho que é 1 em 70 mil? Não só não acredito nesses milagres da genética, como eu acho que a nossa cultura desapareceria. Fecha aspas, disse Marcel certa vez sobre essa política. O único do trio que se casou apenas uma vez foi Beto Sicupira. Desde 1979, sua esposa é Cecília de Paula Machado, membro da tradicionalíssima família Guinle de Paula Machado. Os negócios do clã de Cecília eram muitos e de ramos variados, da construção e exploração do Porto de Santos à criação da Companhia Siderúrgica Nacional e do Hotel Copacabana Palace. Com o passar dos anos, os Guinle de Paula Machado tiveram que vender todos os seus empreendimentos. O último foi o Banco Boa Vista, em 1997. Com a esposa, Beto teve 3 filhas, Cecília, Helena e Heloísa. Embora não participem do dia a dia das empresas de seus pais, os filhos de Jorge Paulo, Marcel e Beto estão sendo preparados para assumir o papel de herdeiros. O treinamento começou cedo e inclui uma série de atividades. Todas as mulheres já assistiram a aulas de contabilidade. Os filhos mais jovens aprendem lições de como lidar com dinheiro e depois levam a teoria para a vida real, com a ajuda do economista Dani Rappaport. Eles gerem um pequeno fundo de investimentos. Uma vez ao ano, todos os membros das 3 famílias se reúnem durante um fim de semana. Os encontros, claro, não são apenas para que os herdeiros se conheçam melhor. Roberto Setúbal, presidente do Itaú Unibanco, e Jorge Gerdau, por exemplo, já foram convidados a participar dessas reuniões para falar de sua vivência em empresas familiares. O pessoal mais jovem também é encorajado a contar o que anda fazendo. Na edição de 2011, Heloísa Sicupira relatou como foi a experiência de ser trainee da Ambev naquele ano. Como qualquer outro participante do programa, ela não foi poupada nem de carregar caixas de cerveja. A única diferença no treinamento é que os familiares são dispensados de passar pelo funil da seleção. Os herdeiros começam também a tomar espaço nos conselhos de administração. Paulo Alberto Leman, por exemplo, ingressou nos conselhos da Ambev e da Lojas Americanas. Em 2014, ele vai para a AB InBev, substituindo o pai. Jorge Paulo tem ainda direito a um segundo lugar no conselho, hoje ocupado por Roberto Thompson. Jorge Felipe está no conselho da São Carlos e da B2W, a empresa de comércio eletrônico controlada pela Lojas Americanas. Cecília Sicupira Giusti é conselheira da Lojas Americanas e uma das suplentes da São Carlos. Com toda essa preparação, os empresários esperam que os herdeiros perpetuem os negócios erguidos pelos pais. O patrimônio do trio é dividido entre os acionistas em proporções que variam em cada uma das empresas investidas. Na AB InBev, por exemplo, eles possuem juntos 18,62%. Lehman detém 10,31% do capital total. Suas ações são repartidas igualmente entre suas 2 famílias, enquanto Marcel tem 4,6% e Beto 3,71%. Na varejista Lojas Americanas, Jorge Paulo detém 19,89% das ações, Beto tem 14,67% e Marcel 9,43%, num total de 43,99%. É apenas na São Carlos que Marcel e Beto têm participações iguais, cada um com 16,86%. Jorge Paulo é dono de 20,13%. Somadas, as participações dos 3 alcançam 53,85% do capital da empresa. Abre aspas, nosso investimento vale mais como bloco do que picotado. Fecha aspas,
disse Jorge Paulo tempos atrás. Abre aspas, todo esse treinamento é uma maneira de eles, os herdeiros, ficarem juntos, terem orgulho daquilo e defenderem o patrimônio. Fecha aspas.